Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Guilherme Tadachi e estamos aqui com a nossa disciplina de Educação Empreendedora do curso de Gestão Comercial EAD. Estou aqui no estúdio de gravações do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, temos uma parede branca com as palavras escritas em verde, EAD, mudando realidades. Agora eu vou realizar minha audiodescrição. Sou uma pessoa branca, olhos puxados, estou de óculos e relógio marrom, blusa jeans na cor azul e calça jeans na cor preta. E te convido a acompanhar comigo agora a nossa aula de número 1 com os conteúdos da disciplina de Educação Empreendedora. Vamos lá? Temos aqui os objetivos da nossa web aula 1. Conhecer os contextos empreendedores, explicar o desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras. Nós vamos iniciar então com os contextos empreendedores. A palavra empreendedor tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Esse termo empreendedor ele foi utilizado para definir antigamente aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Para Barreto, nós temos uma outra definição que empreendedorismo é a habilidade de criar e construir algo a partir de muito pouco ou de quase nada. Então nós temos aí algumas definições de empreendedor, de empreendedorismo. Agora nós vamos ver algumas características do empreendedor, daquele que é a pessoa empreendedora. O ponto 1, nós temos que ter a iniciativa para criar um novo negócio e ter paixão pelo que faz. O ponto 2 é utilizar os recursos disponíveis de forma criativa, transformando um ambiente social e econômico onde vive. E o ponto 3 é aceitar, assumir os riscos, olha só, calculados e a possibilidade de fracassar. Por que eu fiz questão aí de dar uma ênfase nessa parte de riscos calculados e de fracasso? Porque é comum nos dias de hoje a gente se deparar com pessoas que iniciaram a sua carreira empreendedora, que abriram um negócio e por conta da falta de planejamento, da falta de recursos financeiros, da falta de oportunidades ou de não ter pego ali o timing do negócio, essa pessoa acabou fracassando ou não calculou os riscos, fez um investimento sem um planejamento e o retorno não foi aquilo que ela esperava. E é comum a gente se deparar com pessoas se lamentando, compartilhando experiências negativas, mas a gente vai ver na nossa disciplina de Educação Empreendedora que é possível sim empreender e ter resultados e ter sucesso, desde que você faça da forma correta, ok? Então, seguindo aqui no nosso conteúdo, nós temos a revolução do empreendedor. Nós temos aí uma frase de Timmons que diz: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. Olha só, esse autor ele defende que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa. Por que silenciosa? Da época da pandemia para cá, vamos pegar aí 2019, 2020, 2021, você parou para perceber ou para analisar o tanto de novas empresas, novos modelos de negócios, novas ideias, novos empreendedores que surgiram de forma silenciosa? Sabe, não apareceu nenhuma propaganda nos canais, você não viu o mundo ou a cidade parando para uma grande inauguração. Não, foi uma revolução silenciosa. Nesse período da pandemia, nós nos deparamos com a seguinte situação. Chegou uma época que estava tão grave essa questão de propagação do vírus, de pessoas contaminadas, que as pessoas foram impedidas de sair das suas casas justamente para manter aí a sua saúde, né, para não correr um risco de vida. E aí o que acontece? Muitas pessoas criaram ideias de negócio, principalmente no ramo alimentício, de suas casas, e começaram a trabalhar com o quê? Com delivery.
Se o consumidor, se o cliente não pode sair da casa dele para vir para o estabelecimento físico, então aqui do meu local, da minha casa, eu vou fornecer aquilo que ele precisa. E a gente sabe que a alimentação é algo aí obrigatório na vida de todas as pessoas, não é mesmo? Então perceba que muitas empresas surgiram aí nesse período da pandemia de forma silenciosa e hoje estão colhendo os frutos porque fizeram um bom planejamento, tiveram aí o amadurecimento da sua ideia e souberam aproveitar e agarrar a oportunidade no momento certo, ok? Continuando aqui o nosso conteúdo, vem comigo, vamos acompanhar. Nós temos aí algumas das principais invenções, marcos, acontecimentos ao longo da sociedade. Nós temos aí o primeiro avião motorizado pelos irmãos Wright. Nós temos aí a teoria da relatividade de Einstein. Nós temos aí o primeiro televisor. E olha só o tanto de outras coisas que marcaram a época, né? Que foram aí descobertas, invenções, pesquisas, inovações ao longo do tempo que pararam o mundo, que o mundo inteiro parou para ver, que todo mundo começou a falar, a compartilhar. Olha só, o homem vai ao espaço, nós temos aqui o transplante de coração, nós temos aqui o homem chegando à Lua, o início da internet. E onde eu quero chegar com essas coisas? Eu quero mostrar para vocês que conforme a sociedade evoluiu, como nós vimos aqui nos principais acontecimentos, nas principais invenções, conforme a sociedade evoluiu, as pessoas, a ciência, a educação evoluiu. E da mesma forma você vai perceber na nossa aula de hoje que conforme a sociedade evolui, o empreendedorismo também evolui. E olha aqui comigo como que aconteceu a evolução do empreendedorismo no Brasil. O empreendedorismo ele começou a tomar forma no Brasil somente na década de 1990, quando foram criadas as entidades, como o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a Softex, que é a Sociedade Brasileira para Exportação de Software, e nesse período os ambientes políticos e econômicos não eram propícios. E o empreendedor ele não encontrava informações para auxiliá-lo. Então, nessa época, os empreendedores tinham muita dificuldade de iniciar um negócio, porque eles não tinham um apoio, eles não tinham um profissional que pudesse dar aquele suporte. O empreendedor, nessa época, que tinha uma ideia, ele ia empurrando com a barriga até onde ele conseguisse. Mas a gente está vendo aqui que a partir da década de 90, o Brasil, o nosso país, começou a pensar de uma forma estratégica. O Brasil viu que os empreendedores seriam uma oportunidade de alavancar a economia nacional e, por isso, começaram aí a ser criados o SEBRAE, a Softex, como nós falamos, e outras aí agências e programas do governo federal para justamente ser esse suporte, dar esse auxílio, dar esse apoio aí que os empreendedores precisavam. Tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade então aqui à evolução do empreendedorismo no Brasil. Nós vamos ver que após a criação de programas, junto, por exemplo, a incubadoras de empresas, a universidades, cursos de ciências da computação e informática, que esse tema empreendedorismo começou a despertar algo a mais aí na sociedade. Nós vamos ver aqui algumas ações históricas e algumas desenvolvidas mais recentemente que começam a apontar para essa direção. Por exemplo, o programa de Softex e Gênesis, de geração de novas empresas de software, informação e serviços que foram criados em 1990, justamente para apoiar essas atividades de empreendedorismo. Nós vamos ver um outro programa chamado Brasil Empreendedor, do governo federal, que foi dirigido à capacitação de mais de 6 milhões de empreendedores. Olha só, 6 milhões, um número altíssimo em todo o país, e ele esteve presente aí vigorando de 1999 até 2002, e nós temos também outras ações voltadas à capacitação do empreendedor, como os programas do Empretec e Jovem Empreendedor do SEBRAE. Então você observa que o empreendedorismo no Brasil ele nunca ficou parado.
ele sempre esteve em movimento, com uma atenção especial a partir da década de 90, e o governo foi fornecendo programas, projetos, apoios aí em parcerias com universidades, com centros de pesquisa, justamente para que o empreendedor tivesse esse suporte, para que ele tivesse esse auxílio e que isso pudesse ajudar não somente a ele colocar sua ideia em prática, mas também no desenvolvimento do nosso país, ok? Então nós já vimos essa breve introdução do conteúdo, agora eu quero te mostrar algo um pouco profundo. Vem comigo para a gente ver o empreendedorismo a nível mundial. Como que se estabeleceu essa inovação? Olha só, nós temos aí a globalização. E o que é a globalização? É justamente isso daqui, ó, onde os mercados passaram a ficar mais próximos uns dos outros. Por exemplo, quando eu falo assim, olha pessoal, todos os alunos aí do IFRO vão receber aí um auxílio em sua conta de R$5.000 para você comprar o smartphone, o tablet, o computador que você quiser. Aonde, eu te pergunto, aonde que você vai comprar esse computador, esse smartphone, esse tablet? Há muitos anos atrás, né, a nossa primeira e talvez única saída seja a gente sair das nossas casas, ir até o centro comercial da cidade, entrar em uma loja de eletrodoméstico, de informática, de equipamentos e escolher o melhor celular, escolher o melhor tablet, o melhor computador e pagar aquele preço da loja, né? Mas sabe que de um tempo para cá essa realidade não se tornou mais comum, não é mesmo? Eu aposto que agora mesmo você começou a pensar já em sites da internet, em aplicativos de outros países, né? Nós temos aí Shopee, Shein, Mercado Livre, AliExpress. Então perceba como que a globalização fez, ela aproximou os mercados. Hoje, para a gente comprar um equipamento, um computador, um smartphone, um tablet, a gente não quer sair de casa e ir numa loja ver o preço, né? Você vê tudo hoje pela internet, você pesquisa os melhores equipamentos, compara um com o outro, vê a questão do frete, o prazo de entrega, se parcela, se à vista tem um desconto, e você vai comprar aquele que vai te oferecer o melhor benefício, mas também aquele que não vai pesar tanto no seu bolso. Então perceba que hoje, uma empresa local da sua cidade, ela não compete só com as empresas da cidade. Mas olha aqui na tela comigo o que acontece. Agora, uma empresa local, ela tem uma competição muito maior, porque ela não compete somente com o negócio local, ela não compete somente com os concorrentes, com as empresas da sua cidade, mas ela compete com o mundo. Hoje em dia, uma empresa local da sua cidade, ela pode te fornecer o mesmo produto que uma empresa da China, que uma empresa de São Paulo, que uma empresa do sul do Brasil, que uma empresa daqui da América Latina. E aí o que vai acontecer? Você, cliente, você, consumidor, vai analisar qual é aquela que te traz o maior benefício e você vai escolher o produto, seja do Brasil, seja da sua cidade, ou seja do outro lado do mundo. Então perceba que o empreendedorismo a nível mundial ele também evoluiu. Os mercados se aproximaram e com a aproximação dos mercados, o empreendedorismo começou aí a mostrar um aumento da competitividade entre as lojas, entre os negócios, entre as empresas, ok? Vamos seguir aqui, tem muito mais coisa para a gente ver na aula de hoje. A seguir tem uma tabela que vai mostrar um índice geral para os brasileiros e vocês vão perceber que a maioria dos brasileiros eles têm um sonho de possuir um negócio próprio e que esse sonho ele é muito maior do que desenvolver uma carreira profissional em uma empresa pública ou privada. Olha só essa tabelinha que foi uma pesquisa realizada pela GEM em 2019. Nós temos aqui, ó, o povo brasileiro. Vamos lá. Quantos deles gostariam de fazer carreira em uma empresa? Nós temos aqui, ó, 22%. Quantos aqui gostariam de fazer carreira no serviço público? Nós temos aqui 19%. Agora, quantos gostariam de ter o seu próprio negócio? E olha aí o nosso percentual, mais de 66% do povo brasileiro gostaria de ter o próprio negócio. Aí você me pergunta, mas professor, por quê? É tão bom trabalhar numa empresa privada, você começa ali como menor aprendiz, como estagiário, vai subindo, subindo.
É tão bom trabalhar como servidor público, né? Você tem estabilidade, você tem os avanços na carreira. Por que que essa pesquisa mostra, assim, um alto interesse em ser dono do próprio negócio, né? Nós vamos ver na nossa aula de hoje algumas das vantagens e por que o povo brasileiro gosta de empreender, né? Nós sabemos que para você empreender, você precisa ter uma ideia, mas você também precisa ter criatividade. E nós sabemos o quanto o povo brasileiro é criativo, né? É só você lembrar aí das últimas Copas do Mundo. Nós vemos aí torcidas de todo mundo se reunindo em um país, naquele país que está sediando uma Copa, mas quem sempre se destaca? O povo brasileiro, pela sua criatividade, pela sua alegria, não é mesmo? E por isso que o povo brasileiro tem isso já no coração, de empreender, de ser dono do próprio negócio, de imprimir ali naquele negócio, naquela marca, a sua identidade. Tudo bem? Então vem comigo que nós vamos continuar aqui avançando no nosso conteúdo. Nós temos aqui a identificação de oportunidades. E eu pergunto, você sabe diferenciar uma ideia de uma oportunidade? Se você não sabe, eu vou te dar a oportunidade agora mesmo de saber diferenciar isso. No nosso dicionário Aurélio, oportunidade é a ocasião, ensejo, lance ou circunstância adequada ou favorável, conveniência. Por sua vez, a ideia já é a representação mental de uma coisa concreta ou abstrata, a elaboração intelectual, a concepção. A oportunidade para o empreendedor é a concepção da ideia. Por quê? Porque a ideia por si só, a ideia na sua mente, ela não vai produzir nenhum resultado se você não colocá-la em prática. A ideia na sua mente, na sua cabeça, ela vai ficar para sempre como uma ideia se você não tirar daqui e colocar no papel e depois colocar em ação. Tudo bem? Então perceba que ideia é diferente de oportunidade. Você pode ter uma ótima ideia, mas se você não souber aproveitar a oportunidade, a circunstância adequada, você pode perder o time daquele negócio. Por exemplo, quantos aqui já não ouviram falar da inovação a nível mundial que foi a Uber, né? Antigamente nem se falava em Uber, se você não tivesse automóvel, você tinha que chamar um mototáxi, tinha que pegar o transporte público, um ônibus, ou tinha que chamar um táxi, pegar um táxi nos pontos. E com a Uber não, com a Uber foi uma revolução a nível mundial. Você vai ali na sua casa, você quer ir para uma confraternização, você quer participar de um almoço em família, você chama pelo aplicativo no seu celular, basta ter internet, e aí você paga aquela corrida, vai em 4 pessoas ali no carro, você divide a conta com todo mundo e fica bacaninha. E ao mesmo tempo, ali o motorista, aquele profissional que está cadastrado na plataforma, ele é remunerado, ele recebe ali por aquele serviço, tudo dentro das normas da lei. Então perceba que esse aplicativo da Uber não foi apenas uma ideia, mas foi uma ideia tirada do papel que aproveitou a oportunidade certa, a circunstância adequada para colocar isso em prática, e isso vem ganhando aí números absurdos a nível mundial. Ok? Só um exemplo prático para ficar mais fácil a sua compreensão. Beleza? Vem comigo que tem mais conteúdo na nossa tela. Para saber se a sua ideia pode se tornar um negócio de sucesso, tente responder as seguintes perguntas. E agora é aquele momento onde você, aluno, você que já teve um sonho, uma ideia, mas nunca colocou ela em prática, ou que iniciou e parou, ou que não deu certo, ou que fracassou, eu vou pedir a sua atenção para que você anote essas perguntas e para que você mesmo faça uma reflexão para tentar responder essas perguntas. Então, se você já teve uma ideia ou você já iniciou um negócio e não deu certo, você tem esse sonho de empreender, de criar o seu próprio negócio, olha só, pergunta 1. Quais são os clientes que comprarão o produto ou serviço da sua empresa? É muito importante delimitar o público, se é homem, mulher, se é criança, jovem, idoso, adulto, se é todas as faixas de idades. Outra coisa interessante é saber qual o tamanho atual do mercado, em reais e em número de clientes. Ou seja, você vai montar um negócio no ramo alimentício, na sua cidade, é para atender o estado, é para atender uma região do país, você precisa estudar esse mercado para saber como se comportam os seus concorrentes, né?
tratando aí da competitividade que nós já falamos, e para você também saber como se comportam os seus clientes em números, ok? Isso é muito importante para saber se é vantajoso aí ter a sua ideia ou não. Outra coisa, o mercado está em crescimento estável ou estagnado? Será que esse crescimento desse mercado que você identificou que pode ser uma oportunidade, será que isso não é algo passageiro, momentâneo? Será que é um mercado que vai sempre crescer? Isso é importante também pesquisar. E uma última pergunta é: quem atende esses clientes atualmente? Ou seja, quem são os concorrentes? É uma empresa só que dá conta de tudo? São duas? São três? São milhares? Por isso é muito importante você fazer esses questionamentos, essas reflexões, buscar responder esses questionamentos antes aí de dar seguimento ao seu negócio, ok? Então, continuando aqui no nosso conteúdo, qualquer oportunidade deve ser analisada pelo menos sobre os seguintes aspectos. Lembra que você já fez a reflexão a respeito daquelas perguntas e agora nós temos aí mais outras perguntas que vão fazer aí você parar para pensar sobre a sua ideia. Qual mercado esse seu negócio, essa sua ideia vai atender? Qual o retorno econômico que ela vai te proporcionar? Será que você vai pagar por essa ideia ou você vai fazer um investimento e vai ter um retorno financeiro a curto, médio e longo prazo? Outra coisa importante, quais são as vantagens competitivas que ela trará ao negócio? Ou seja, você não pode construir, inaugurar, iniciar um novo negócio sendo que já tem vários negócios daquela mesmo ramo de atividade. Você não pode fazer mais do mesmo. A sua ideia, o seu negócio, a sua empresa tem que ter uma vantagem em cima do seu concorrente, ok? Ponto 4. Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócio? É muito importante, antes de empreender, colocar na ponta do lápis e ver se você vai ter condições de arcar com os custos, né, daquelas pessoas que vão estar ali diariamente com você naquele negócio para fazer esse negócio vingar. Ponto 5. Até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio? E esse ponto 5, ele é um dos mais importantes, né? A gente vai ver mais para frente e nós já vimos também na introdução do nosso conteúdo que o empreendedor ele tem que ter paixão por aquele negócio. Então não adianta nada você ter uma ideia, ter uma oportunidade, investir, mas não está comprometido. Ah, tanto faz, tanto fez. Se der certo, não deu, eu faço outra coisa. Não, você tem que estar comprometido. Você tem que fazer aquele negócio de certa forma acontecer mesmo, ok? Vamos continuar aqui. Tem mais algumas coisas importantes aí no nosso conteúdo. Outro ponto importante aí para você que quer empreender, que já tentou e deu errado, olha só, é importante você analisar as oportunidades e os riscos. Você deve buscar oportunidades e isso deve ser um hábito natural da pessoa empreendedora. Então tem que ser natural a busca por oportunidades. E o ambiente em que vivemos, ele vai nos fornecer fontes infindáveis de inspiração. Então você, aluno que tem o sonho de empreender, você sabe que no ambiente onde você vive, você tem fontes infindáveis de inspiração. O que é isso, professor? Você tem redes sociais, nas suas redes sociais você segue pessoas, segue páginas de empresas, páginas de negócios, instituições acadêmicas, universidades, enfim, e você lá você tem várias fontes de informação, de pesquisa, dados, ideias que você pode adaptar para o seu negócio, que você pode utilizar, que você pode inovar. Então perceba que hoje, né, a gente não tem mais aquela questão de ir até uma biblioteca, pegar um livro, uma biblioteca municipal, porque em casa você não tem fontes. Não, no seu próprio celular, você pesquisa algo no YouTube e você rapidamente começa a ter acesso àquele conhecimento, àquela informação, você coloca em prática, dá certo e você, olha só que legal, eu consegui fazer. Então perceba que você, ao seu redor, você tem várias fontes,
né? Você tem a sua família em casa, cada um tem um conhecimento de determinada área, uma habilidade, e quando você vai jantar, almoçar, quando você vai se reunir em família, né, os familiares compartilham ali aquelas informações e você começa a perguntar se aquilo lá te despertou o conhecimento, a curiosidade, você começa a ter acesso àquelas coisas e isso tudo vai gerando para você aí criatividade, ideias, inovações, ok? Continuando então, a oportunidade. De onde que vêm essas ideias que nós temos falado desde o início da aula? Primeiro, essas ideias podem vir de uma experiência e de um conhecimento, né? Quantas vezes você, aluno, você, estudante, não foi até uma empresa, até um estabelecimento comercial, não contratou um serviço de uma empresa que você não gostou, que a experiência não foi bacana, que você pensou, poxa, eu levei o meu carro, levei minha moto, levei minha bicicleta nessa oficina e fizeram isso, mas olha só como é que deixaram sujo. Olha só, não tinha nenhuma sala para eu sentar, não me serviram nenhuma água, nem um cafezinho, nem um bônus, nem um desconto, nem nada do tipo. Então olha só que as ideias, ela vêm de experiência que você já teve. Então você começa a pensar, poxa, se eu criar uma barbearia, né? Um salão de beleza assim, que eu possa fornecer isso, um ambiente confortável, que eu possa oferecer ali um momento de lazer, né? Enquanto a pessoa espera a sua vez, ela pode ali jogar um videogame, jogar uma sinuca, ela pode comprar ali um refrigerante, uma água, um energético. Olha só as ideias surgindo. Então perceba que a ideia, ela vem da sua própria experiência e do conhecimento que você já tem, ok? Olha só outra coisa também que vai proporcionar aí o surgimento das ideias. É a capacitação. É aquilo que vocês estão fazendo enquanto aluno de gestão comercial. Vocês vão ver aí, enquanto alunos de gestão comercial, várias outras disciplinas e vários outros conteúdos que vocês vão começar a pensar, poxa, eu nunca tive acesso a essa informação. Olha só, faltou isso para o meu negócio dar certo. Ou então, olha, isso é a informação que eu precisava. Agora eu posso colocar em prática a minha ideia, eu posso tirar ela do papel e colocar em prática. Ok? Olha só outro item importante. Observar o ambiente ao seu redor e as necessidades do mercado. Então você pode fazer isso na sua cidade, no seu estado. Você começa a observar o que está faltando ali e isso é uma necessidade para aquele ambiente. Perceba que essas informações estão ao seu redor. Você não precisa se mudar de país e fazer uma pesquisa lá. Não, está tudo próximo da sua realidade. Outra coisa importante é pesquisar e adaptar as ideias que deram certo. Então você não precisa criar sempre algo novo. Você pode aproveitar uma ideia que já existe ou que já existiu, claro, adaptando aí a realidade, a sua realidade, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, enfim. Outro ponto importante aí é prestar atenção nas tendências sociais e de mercado. E é muito importante esse ponto, porque você lembra aí, juntamente comigo, que há tempos atrás, né, as empresas faziam muitas propagandas aí nos canais de TV aberta, né, nos outdoors, e hoje em dia você quase não vê essas propagandas aí nas telinhas com tanta frequência como antes, né? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito importante que é o marketing digital e a gente vê nas redes sociais, né? Até o YouTube hoje tem anúncios, você vai assistir um vídeo, vai ouvir uma música lá e mal começa, já vem anúncio, já vem propaganda. Por quê? Porque hoje as pessoas passam maior tempo no celular do que na frente de uma TV. Então perceba que essas tendências, né, o mundo ele vem mudando, como nós falamos, a sociedade vem evoluindo e o empreendedorismo ele precisa acompanhar essa evolução. Beleza? Olha só, outro ponto importante que merece destaque aqui no nosso estudo. O ambiente da internet, a criação de negócios virtuais. Então, como nós falamos aí durante essa aula, né, antigamente você saía da sua casa e ia a um estabelecimento físico comprar. Hoje está tudo na internet. Então perceba que a sua ideia de negócio, ela pode ser um local físico, pode ser um estabelecimento que tem as quatro paredes, mas ela precisa estar também nas redes sociais. Ela precisa estar no mundo virtual, porque o nosso mundo evoluiu e ela precisa aparecer, né? Quem não aparece não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, a sua ideia, o seu negócio precisa também acompanhar essa evolução aí na internet. Beleza? Vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo.
Riscos. Por que é importante nós falarmos de riscos? Porque se o empreendedor não sabe calcular os riscos, ele pode mergulhar de cara em uma situação que vai levar ele à falência. E o que são riscos? São situações aleatórias e inesperadas que reduzem as chances do negócio dar certo. Então é muito importante que o empreendedor calcule esses riscos. Ah, mas a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não se não tentar. Realmente, mas você precisa calcular aqueles riscos, tá? Tudo bem que os riscos podem surgir de uma semana para outra, de um dia para outro, mas concorda comigo que se você fizer um planejamento prévio, você consegue diminuir os impactos daqueles riscos. Por isso é importante a gente estudar esse conteúdo, ok? Vamos lá. Tem mais informação preciosa aí sobre os riscos. Olha só algumas dicas de como diminuir os riscos. O que você precisa evitar? Primeiro de tudo, coisas da moda. Porque coisas da moda tendem a não ter durabilidade. Ou seja, tudo que é da moda é passageiro. Vai e depois volta, mas não tem uma constância. Outra coisa, você não pode visar apenas o lucro. Ah, eu só vou vender, só vou comercializar aquilo que vai me trazer dinheiro. Se não traz, eu não vou comercializar. Não é bem assim. Você precisa gostar ou conhecer daquele ramo de trabalho. Imagina que você quer ir criar um restaurante de comida japonesa, mas você não gosta de comer comida japonesa, nem sabe como faz, nem nunca estudou. Olha só, provavelmente esse negócio não vai dar certo. Porque se você é o empreendedor desse negócio e você mesmo não gosta de comer, você não vai experimentar aquele produto, você não vai saber o que os seus clientes, seus consumidores estão achando. Você não vai sentir a qualidade daquele produto. Então não adianta só, não, eu vou fazer um restaurante de comida japonesa porque é caro, né? Então dá dinheiro, dá retorno, né? As pessoas vão comprar bastante, aqui na cidade não tem, e aí vai ser uma oportunidade. Não é bem assim. Tá? Você precisa investir, você precisa investir nessa ideia, nesse negócio, mas você precisa ter o conhecimento daquilo. E se você não tem, eu quero te incentivar a partir de hoje a buscar fontes de conhecimento sobre essa sua ideia. Beleza? Olha só, continuando aqui, outra dica importante é isso aqui, ó, o descontrole dos recursos financeiros. Não desanime com as baixas e nem se iluda quando começarem a entrar mais recursos no negócio. É importante você entender que o seu negócio que vai começar, o que está começando agora, ele não vai começar igual uma empresa que já está há 5, 10 anos no mercado. Você vai começar a dar passos devagar. E muitas das vezes, nos primeiros meses, aquilo que entra na sua empresa vai ser aquilo que você vai precisar para cobrir os gastos, para cobrir os custos. Então você vai ficar, poxa, mas essa ideia eu pensei, planejei, anotei, não estou vendendo aquilo que eu esperava, tudo que entra está saindo para pagar despesa, fornecedor, aluguel, luz, colaboradores, mas todo o início é assim, tá? E não se surpreenda se de um mês para o outro, bum, você vender mais do que o normal, a sua taxa de lucro está lá em cima, você tem dinheiro no caixa sobrando. Pense de forma estratégica, tá? Que possa ser que seja apenas aí uma curva a mais de demanda, né? Uma ação de marketing que você fez e deu certo e atraiu clientes, mas não pegue aquele dinheiro e saia gastando como se fosse seu. Esse recurso ele é da sua empresa, do seu negócio, e você precisa aí administrar ele com sabedoria, beleza? Por que alguns empreendimentos fracassam, professor? Olha só, porque primeiro falta planejamento. A pessoa tem a ideia, tem a oportunidade, mas ela não para pensar. E depois que passar esse boom? E depois que eu iniciar a ideia? Como que eu vou custear tudo isso? Se nesse mês eu não vender tudo aquilo que eu pensei, que eu planejei, qual que vai ser o meu plano B? Então é necessário que o empreendedor ele faça realmente esse planejamento. Outra coisa que pode aí colaborar para o fracasso de uma ideia, de um empreendimento, é justamente você não ter experiência naquele ramo. Então você não entende nada de elétrica, mas você quer montar aí uma autoelétrica.
ou você não entende nada de tecnologia e você quer montar uma empresa que vai prestar serviço de tecnologia. Ah, mas eu conheço pessoas, eu posso contratar pessoas aí daqui da região que são ótimos profissionais. Mas se você não sabe aquilo que a sua equipe, que as pessoas fazem na sua empresa, dificilmente você vai conseguir controlar e principalmente planejar aí as ações, ok? Outro ponto importante é a escolha de local inadequado. Então, muitas das vezes o empreendedor ele tem uma boa ideia, a oportunidade chega para ele, mas aí ele escolhe o local de forma inadequada. Ele escolhe um local que é longe, distante do seu público-alvo, ou ele escolhe um local que é de difícil acesso. E aí, provavelmente, esse negócio ele não vai ter sucesso. Pelo contrário, ele vai fracassar, ok? Olha só outra coisa importante, foco apenas no lucro e não na qualidade. Então é muito importante, porque o que vai reter os clientes ali é justamente a qualidade do seu produto ou do seu serviço. E claro que quanto mais clientes, maior vai ser o seu lucro. Então não adianta focar só no lucro. Outro ponto importante é gastar ou investir além da capacidade financeira. Então o empreendedor ele não vai gastar além daquilo que a empresa tem disponível para gastar. Não é uma loteria que você vai investir ali e acha que pode ou não ganhar no próximo mês, ok? Outro ponto importante é a falta de recursos financeiros. Então, às vezes, o empreendedor, você pode ter uma ótima ideia, pode ter chegado a ocasião, a oportunidade para realizar aquilo, mas você não tem dinheiro. E aí você pensa em pedir um empréstimo, em pedir um dinheiro emprestado do amigo. Calma, planeje, veja e analise aí as opções que vai te oferecer o melhor momento esse recurso financeiro, ok? Continuando, nós temos aqui, acomodar-se na rotina, não buscando a inovação. Se você se acomoda nessa rotina, você vai ser apenas mais uma empresa oferecendo o mesmo do que as outras já oferecem. Se você não busca inovação, você não vai ter um atrativo, um diferencial, uma vantagem competitiva em comparação às outras concorrentes, ok? Desenvolvimento de negócio e carreira empreendedora. Quando alguém reúne as características da mentalidade empreendedora, apesar dele não ter a sua própria empresa, ele vai aplicar o empreendedorismo à sua carreira. Ou seja, a pessoa ali que vai estar atuando em uma organização, ela vai atuar com um sentimento de dono. O que é isso? É o ato de encarar a sua própria carreira como se fosse um empreendimento. Então, nós temos também o empreendedorismo aplicado à carreira, né? É quando o profissional que trabalha para outro, que trabalha em uma empresa, ele veste a camisa mesmo e ele trabalha ali diariamente como se ele fosse o dono do próprio negócio. Então, ele não chega atrasado, ele fica depois do horário, porque ele está suando a camisa ali para ver a empresa crescer, para ver a empresa expandir, para ver a empresa aumentando seus lucros, ok? Isso é o empreendedorismo aplicado à carreira. Olha só, o empreendedorismo ele também se faz da inovação, da criatividade e da flexibilidade. O que é a inovação, professor? É aproveitar as oportunidades, olha só, mais uma vez a palavra-chave, oportunidades, para atender às necessidades das pessoas, o que pode ser feito transformando algo que já exista ou criando algo novo. Nós temos aí uma inovação que pode ser em um produto, nós temos uma inovação que pode ser no meio de uma organização, nós temos a inovação que pode ser na forma de processo e nós temos também a inovação como marketing, como estratégia de publicação. E aqui nós vamos ver a diferença entre invenção e inovação. O que é invenção? É a criação de um novo produto. Isso é invenção, invento. Já a inovação é a inserção deste produto no mercado. Por exemplo, nós temos aqui a bicicleta tradicional. Isso foi um invento. Mas percebe que essa bicicleta ao lado, ela também é uma bicicleta, ela tem a mesma função de uma bicicleta, só que olha só como ela foi feita de forma diferente. Ela foi feita de uma forma para atender pessoas que queiram aí andar de bicicleta de uma forma mais confortável ou diferente. Isso é inovação, isso é invenção e isso é inovação, ok? E a criatividade, nós vamos perceber que ela é a busca por alternativas para fazer melhor e com baixo custo. E que isso, a criatividade, está diretamente ligada à inovação, porque é na inovação que nós vamos executar, nós vamos fazer aquilo que nós já buscamos.
àquela alternativa de baixo custo. Isso é criatividade, é você pensar essas várias possibilidades, ok? Por fim, nós temos aí a flexibilidade, que é a capacidade de se adaptar às novas culturas, modificar-se após o recebimento do feedback, saber ouvir e ter disposição para aprender novas competências e comportamentos. Então, flexibilidade é justamente você entender que a sua ideia deu certo ou não deu certo por vários motivos e saber se adaptar, se mudar, adaptar para que a sua ideia continue em frente, ok? Flexibilidade também é entender que outras pessoas pensam de forma diferente de você, sem necessariamente alguém estar errado. Apenas cada um vê a mesma situação de forma diferente. Então você precisa entender que talvez você tenha uma ideia e ao longo do negócio um consumidor, um cliente vai te dar um feedback e você precisa ser rápido para adaptar, ok? Assim nós encerramos essa nossa web aula 1. Espero você aqui na nossa web aula 2. Deixe a sua dúvida no AVA. Espero que tenha sido um momento produtivo e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.